Esse GIF aqui quase não existiu. E ele só aconteceu por conta de uma decisão de milissegundos. Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Vamos lá, tô aqui com a minha colinha, né? Minha colinha do roteiro aqui, ó, nosso roteirinho. E vamos lá. Olá, eu sou o Gustavo Trota, sou fotógrafo. E no vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho mais sobre como essa história aconteceu, mas antes de tudo, eu preciso voltar um pouquinho atrás no tempo. Vamos lá para 2019, na minha primeira CCXP, como público, não estava trabalhando ainda. E nessa CCXP 2019, eu conheci meu querido amigo João Jedi, que hoje inclusive divide apartamento comigo, tá bom? Ele deve estar chegando logo de viagem, tá? Um abraço pro João. Por ter conhecido ele, a gente acabou se aproximando bastante. Lá por meados de 2020, na pandemia, a gente acabou criando alguns conteúdos juntos e foi se criando uma amizade com o desenrolar disso. Até que, na CCXP 22, ele me faz um grande convite de ir trabalhar com ele na CCXP, né? Ele estaria fazendo os links ao vivo, que seriam as entrevistas que rolam, né, durante o evento, né, com o público, nos stands e tudo mais. E ele me convidou para ir fotografar ele trabalhando nisso e também quando ele estivesse no palco Omelete. E aí que vem o grande tchan dessa história até o desenrolar. Por quê? Com essa conexão, né, que foi se criando e tudo mais, inclusive da minha parte, né, com os funcionários do Omelete nessa CCXP, criamos uma amizade ali, né, eu e os funcionários, o pessoal que tá fazendo direção de palco e tudo mais, inclusive um abraço pro Yuri se você assistir esse vídeo, um querido, um beijo no seu coração, tá? Ele foi deixando eu ir fotografando os demais palcos que tivesse acontecendo, né, os demais painéis, né, no caso, que tivesse acontecendo no palco Omelete. E com isso, eu fui mostrando cada vez mais os resultados das minhas fotos e tudo mais. Claro, eu estava com um equipamento super simples, se eu não me engano, eu estava com uma T5 ou uma T7 emprestada do meu amigo Daniel, o Fininho, tá bom? Um abraço também para você, Fininho, se estiver assistindo esse vídeo. Eu ainda estava aprendendo muito, né, sobre fotografia, né, inclusive até hoje estamos aí, né, eternos aprendizes. Isso foi se criando, né, como eu falei, uma relação minha com o Omelete. E desde então, tivemos bons resultados, gostaram do trabalho que eu fiz. E aí foi consecutivamente. Bom, com os demais dos anos passando aí da CCXP 23 e 24, eu também fui a trabalho pelo João. E cada vez mais ganhando aí confiança do pessoal do Omelete para poder fotografar os painéis que rolassem no palco, né? Daí chegamos em 2025, quando eu converso com o João e decido fazer uma proposta, né, para o Omelete para eu fotografar diretamente para eles, né? Ser contratado pelo Omelete para fotografar os painéis da grande CCXP 25. E fiz, né, a minha proposta e enviei para eles, né, uma ansiedade enorme, né? Até o João comentou, ó, eu acho que vai rolar, né? Não sei o que, não sei o que. E aí, quando chegamos em meados de novembro, eu recebo a confirmação que eu vou trabalhar pela primeira vez na CCXP como fotógrafo oficial do palco Omelete. 3, 2, 1. E aí tá um primeiro ponto dessa história da importância que foi, né? Só para dar um contexto para vocês, do quão importante foi essa trajetória para mim, para quem é do audiovisual, que você constrói uma carreira, né, independente do seu nicho. Quando a gente chega onde a gente quer chegar, né? É muito gratificante, é muito animador, é incrível, né? Foi uma grande vitória para mim, né, essa aprovação para poder fotografar os painéis diretamente para o Omelete, né, uma empresa que eu gosto bastante, que eu acompanho. Foi muito gratificante e acredito que vocês podem entender esse lado de chegar onde a gente quer. E aí chegamos no grande ponto, que é o GIF do Timothée Chalamet. Tá? Não sei se eu pronunciei certo, mas acredito que é isso sim. Chegamos no GIF, né, no momento, e essa ideia do que eu mais gosto, né, o que mais me apetece, acho que eu posso usar essa palavra, nesse GIF é que a ideia surgiu de mim, né? Eu tava na sala de produção e eu tava junto com a Isa, ela tava fazendo as coisas do trabalho dela, e eu perguntei pra ela, Isa, e se a gente pedir pro Timothée autografar a lente? E na hora ela não gostou da ideia, porque eu acredito que ela tivesse entendido que era pra ele realmente só autografar, né, pra mim, né, como se fosse um presente. Aí eu, não, Isa, eu acho que não é isso que você tá entendendo, é a gente criar um conteúdo em cima disso.
fazer um GIF, fazer um vídeo dele assinando a lente. Daí os olhos dela mudaram e ela gostou da ideia e ela me falou que ela iria conversar com os agentes, né, com a produção do time, para ver se seria possível. Beleza, né? Daí você fica pensando, né, caramba, cara, será que vai rolar? Será que vai dar certo? Porque eu vou ser bem sincero com vocês, na hora o nervosismo é zero. Então assim, eu tô mais nervoso agora contando a história, parando para pensar em como tudo aconteceu, do que na hora quando teve todo o momento e tudo mais, né? Então, na hora a gente só quer que dá certo, a gente só quer que o trampo aconteça e é isso, né? Sem muita complicação. E claro, né? Essa ideia tem muito do criar algo único, né? Acredito que na história da CCXP a gente nunca teve um conteúdo desse. E ainda foi com uma pessoa que tá aí praticamente candidata a Oscar, né? É mais sobre criar um momento único, né? Que tem muito a ver com a nossa profissão. Sobre criar algo que fique, que não saia da cabeça das pessoas, que as pessoas olhem e gostem, que vejam como aquilo é importante, né? Era muito mais sobre criar algo único do que qualquer coisa. Só que aí chegamos num momento de tensão, né? Sobre o que quase não aconteceu, o GIF, né? E eu vou explicar para vocês por que esse GIF quase não aconteceu. Basicamente, vou explicar bem por alto, tá? Para você que não é do audiovisual, para poder entender também. A lente que eu utilizei nesse momento foi a 24-70. 24mm, 70mm. Então ela é uma lente zoom, certo? Eu já tinha colocado ela na 24, na milimetragem 24, para eu ter uma boa abertura, conseguir pegar o rosto dele, todo o movimento, pegar toda a cena perfeita, né? Quando eu chego no palco, né, eu subo as escadas, eu entrego a caneta pro Timothy, eu ajoelho e faço a inclinação da câmera para ficar numa angulação certa para ele poder assinar, eu vejo no visor que meu sensor tá cropado, né? Eu vejo na telinha que meu sensor tá cropado e o que é esse crop, Gustavo? O que você tá falando? Eu não entendo. Crop não é nada mais, nada menos que realmente um corte no sensor. Então, o sensor full frame estava vendo 24mm. O sensor cropado, eu ganho um pequeno corte, um pequeno zoom. E no caso da minha câmera, eu tenho uma R6 Mark II da Canon. O crop é 1.6, então você pega 24mm e multiplica por 1.6, dá quase uns 40mm, alguma coisa assim. Não vou só fazer de cabeça, mas eu coloco aqui na tela quanto que é, tá? Então, em vez de estar pegando ele todo na cena, eu tava praticamente fechado no rosto dele. Tipo, mais do que já está no GIF pronto. E assim, foi um negócio de milissegundos, foi por eu já ter feito isso milhares de vezes, foi por eu ter estudado meu equipamento, foi por eu montar o menu certinho como eu preciso para o meu trabalho funcionar. E eu consegui mudar na hora que ele estava encostando na lente. Tanto é que se você vê o GIF pronto, o GIF já começa praticamente quando ele já está assinando. Porque foi esse pequeno milissegundo em vez dele ter esse movimento dele indo, né? Ele já tá assinando. Caramba, quando eu desci do palco, eu fiquei, caramba, eu quase perdi um momento, assim, acho que o momento mais irado da minha carreira, né? Deu tudo certo, né? Acho que deu tudo certo. O ponto-chave desse vídeo, além de contar essa pequena história sobre alcançar os seus objetivos, chegar onde a gente quer e ter uma ideia super legal, para um conteúdo super legal e que o cliente adorou, é sobre conhecer o seu equipamento, né? Lembrando, eu não sou nem o dono da verdade, eu não sou nem um expert, estou aprendendo sempre, mas a minha mensagem é conhecer o equipamento de vocês, né? Felizmente, eu já tinha mexido nessa função trocentas mil vezes, já estava automático, né, na minha mão sobre o que eu deveria fazer, qual botão eu deveria apertar, o que eu deveria mexer para voltar na configuração certa, né, do full frame. E mesmo que você não tenha um equipamento caro, mesmo que você não tenha, que tenha 1000 funções, conheça ele, fuce, faça um menu que seja bom para você, né? Essa é a minha grande mensagem. Então é isso, conheça o equipamento de vocês, estudem e de preferência deixem a configuração certa para quando você for fazer o momento. Claro, vocês vão falar, pô, Gustavo, você podia ter feito, deixado já o negócio pronto. Sim, mas é entre o fator que a gente está tão concentrado para aquilo dar certo, que até essas coisas simples e bobas, vamos colocar assim,
a gente acaba esquecendo e acaba passando, né? Normal. A gente vê pessoas super profissionais com 1000 anos de carreira que às vezes cometem uns erros bobos e tá todo mundo sujeito a errar, né? Eu não fico me martirizando muito por essas coisas porque é errando que a gente aprende, é errando que a gente lembra numa próxima vez de prestar mais atenção nisso, né? Então, essa é a minha grande mensagem para vocês que estiverem assistindo esse vídeo, seja você do audiovisual ou não. Estude a sua profissão, estude o que você faz, esteja pronto para saber lidar com diversidades e com o que for acontecer, né? Esteja pronto para o que der e vier, tá bom? Então, basicamente para mim, né, para o Gustavo, esse GIF não foi exatamente sobre o Timothy. Claro, é muito foda ter o GIF do Timothy. Ah, eu quase esqueci. Ai, calma, tem coisinha dentro. Quer dizer, tem coisinha em cima aqui da decoração. Eu ganhei essa caixinha de acrílico do meu amigo Eduardo. Um beijo no seu coração, Eduardo. Para guardar com muito carinho esta belezinha. Essa belezinha aqui, ó. GIF de Timothée Chalamet, né, assinada pelo próprio. E isso aqui tem um valor, eu não digo nem um valor financeiro, eu digo um valor sentimental mesmo. Aí vocês me perguntam, nossa, Gustavo, você gosta tanto assim do Timothy? Gosto muito do trabalho dele, admiro muito ele, é um rapaz, eu ia falar um garoto, né, mas ele fez 30 anos, dia 27 de dezembro, inclusive no mesmo dia da minha mãe, um beijo, mãe, tá bom? Eu sei que você vai estar vendo esse vídeo. Então, ele é um cara que tá em uma ascensão incrível, ele é um cara talentosíssimo e tá correndo a um Oscar, né? Esse GIF foi com a imagem dele, mas para mim foi muito mais do que isso, foi sobre ter ideias, sobre aproveitar o momento, sobre criar, né? Eu sou um cara que gosta de criar muito, né, no meu trabalho, então é isso. Então chegamos ao final do vídeo. Se você é fotógrafo ou videomaker, trabalha com audiovisual, ou até mesmo se você não trabalha com audiovisual, salve esse vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguém que gostaria de ouvir essa mensagem, com alguém que gosta do Timothy, ou até mesmo com alguém que possa gostar, né, de um pouco mais de audiovisual e queira ouvir algumas histórias legais, acompanhar meu trabalho, tá bom? Não deixe de curtir, compartilhar e comenta aqui também o que você achou dessa história. E até a próxima. Valeu, galera!